Fala pessoal, estamos aqui para mais um devocional do pastor André Fernandes. Hoje é um bom dia para viver milagres. E esse devocional já começa com uma pergunta: onde você está plantado? E vai tomar como base de texto bíblico Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Tudo que foi criado se torna dependente do ambiente que o criou. Por exemplo, quando você remove um peixe do mar, ele morre. Quando tiramos uma flor de onde ela nasceu, ela morre. Assim também somos nós. Fomos criados em Deus, feito à sua imagem e semelhança. E se não estivermos conectados a Ele, não há vida fora dele. O lugar onde você está plantado determina a sua estatura. O que define aquilo que você vive não é o poder da semente que Deus te deu, e sim onde você a deposita. Mas é importante entender isso. Você pode crescer em um lugar de escassez e definhar em um lugar de prosperidade, porque a verdade é que não tem a ver com o lugar, mas com o ambiente que se cria no lugar. Você pode criar um ambiente de gratidão em um quarto de hospital e um ambiente de ingratidão em uma cobertura de um prédio caro, por exemplo. O ambiente onde você está plantado vai fazer você prosperar ou deformá-lo. Você pode precisar abrir mão da sua identidade. Você não precisa abrir mão da sua identidade, nem diminuir para caber em algum lugar. Basta permanecer em Deus. É o Senhor que expande as nossas tendas. Porque quanto maior o seu tamanho, maior será o ambiente que Deus vai gerar no seu entorno. Por isso, não subestime o poder do ambiente e saiba escolher muito bem onde você vai estar plantado. Encorajo você a analisar os ambientes onde você tem deixado a semente de Deus. Esse ambiente faz você prosperar ou deforma a sua verdadeira identidade. Após refletir isso, ore pedindo discernimento a Deus sobre onde você deve semear a sua jornada. Pessoas que caminham com Deus não dependem de nada mais além de estarem plantadas em Deus. E olha que interessante o que ele deixa de reflexão. Esse ambiente que você está plantado faz você prosperar ou deforma a sua verdadeira identidade? Às vezes a gente acaba, dependendo de quem a gente está perto, já viu aquilo? A gente acaba tendo que mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar. Não de pensar, mas vamos colocar assim, o jeito de se expressar, o jeito de falar, dependendo de quem a gente está perto. Às vezes é necessário, por exemplo, você está num local de trabalho, as coisas são mais sérias, né? São mais cordiais, as coisas são mais... Tem outras pessoas ali que estão no mesmo intuito a trabalho, certo? Só que às vezes tem ambientes que a gente simplesmente tem que fingir que a gente não é quem a gente é. Porque parece que a gente incomoda. Da forma que a gente é, parece que a gente está incomodando. E aí eu penso que é sobre isso que o autor quer dizer. Quando a gente acaba deformando a nossa identidade, aquilo que a gente é, aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente acaba mudando porque a gente está preocupado com a opinião alheia, a gente está preocupado em ser aceito naquele lugar, a gente está preocupado em como vai ser avaliado. E a verdade é que, se você é uma pessoa séria, na sua, calada, Deus te fez para ser exatamente assim. Se você é uma pessoa mais extrovertida, brincalhona, se você é uma pessoa mais saída para fazer amizades, para conversar, Deus te fez exatamente para ser assim. E às vezes a gente realmente muda para caber no mundo de outras pessoas. Isso já aconteceu comigo. E a gente tem que perceber quando isso está acontecendo e tentar fugir disso logo.
porque a gente nasceu para ser exatamente quem a gente tem que ser e não o que outras pessoas acham a nosso respeito. A gente tem que ser aquilo que Deus nos fez para ser. É claro que no decorrer da nossa vida Deus vai nos tratar, Deus vai nos moldar, Deus vai tirar um pouquinho daqui, mudar um pouquinho dali, colocar mais dele em nós. Mas isso não quer dizer que vai alterar a nossa identidade. Ao ponto, por exemplo, eu sou uma pessoa super na minha e de repente eu tenho que ficar extrovertida, conversando com todo mundo, porque naquele ambiente eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou. Tá errado. Você nasceu para ser exatamente como você tem que ser. E é sendo exatamente como você tem que ser que você vai cumprir o seu propósito. É difícil às vezes compreender isso, que às vezes a gente tem medo de não ser aceito em determinados lugares e pessoas, mas a gente nasceu para ser exatamente quem a gente tem que ser. Goste quem tiver que gostar ou não. E a sua maneira de ser, a sua personalidade, o seu jeitinho faz você estar dentro do seu propósito e cumprir o seu propósito, que é o mais fundamental. Então a gente tem que estar realmente tendo cuidado onde a gente está plantado, que às vezes nós estamos nos modificando para agradar outros e a nossa preocupação maior é de agradar aquele que nos chamou, aquele que nos criou.